Fala, Fogão, o vai e vem do mercado no Glorioso segue movimentado, com o Botafogo buscando fortalecer o seu elenco para a disputa dessa Série B. Não vai chegar ao tal camisa 10, pelo menos a princípio, mas a gente tem novidades aí com o Botafogo interessado num jogador de velocidade de lado de campo e também a chegada do Barreto volante. Além, é claro, das saídas de Luiz Otávio e Gustavo Cascaro. Já vou comentar em detalhes para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é a declaração do Marcelo Chamusca na coletiva pós-jogo, após o empate 1-1 contra o Vila Nova, dizendo que o Botafogo não estabeleceu uma meta de médio prazo, que o pensamento é jogo a jogo. Quero comentar isso aqui porque realmente é uma declaração que preocupa com um pensamento pequeno do nosso treinador. Para fechar, quero destacar essa análise da primeira rodada da Série B. A gente tem o último jogo da primeira rodada acontecendo nessa segunda-feira, entre Sampaio Corrêa e Goiás, mas até aqui, apenas 2 times dos ditos favoritos nessa busca pelo G4 conseguiram vencer. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. A gente está quase alcançando a marca dos 6 mil inscritos, mas para chegar lá, sua participação é fundamental. Então, se você ainda não for inscrito no Fala Fogão, o botão de se inscrever está aqui abaixo do vídeo, basta clicar nele e depois no sininho para ativar as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, justamente a declaração do Marcelo Chamusca na coletiva pós-jogo, após esse empate 1-1 pela primeira rodada da Série B. Um empate muito frustrante para o torcedor botafoguense, porque afinal de contas, a gente teve um jogador a mais por pelo menos 50 minutos ao longo desse duelo. Mas infelizmente, a gente só conseguiu conquistar um ponto nessa partida. A declaração do Marcelo Chamusca na coletiva pós-jogo foi a seguinte, Fogão. Ele disse que não foram definidas metas de médio prazo e que o Botafogo está com pensamento jogo a jogo. Eu não sei você, Fogão, mas na minha opinião, um pensamento de jogo a jogo cabe para uma equipe que não tem grandes pretensões na competição. Se você de repente tem a pretensão de ficar no meio da tabela, ok, você pode ter um pensamento de jogo a jogo, partida após partida, você vai vendo ali os resultados que você está obtendo, a pontuação que você precisa na próxima partida, no próximo jogo, ok, dá para fazer dessa maneira. Mas não é o caso do Botafogo. O Botafogo tem a obrigação de buscar uma vaga no G4. E para buscar essa vaga no G4, metas são fundamentais. Afinal de contas, a meta, ela coloca um norte na cabeça de todo mundo que faz parte desse trabalho. Depois de 5 rodadas, depois de 10 rodadas, 15 rodadas, é essa situação que o Botafogo tem que estar na tabela de classificação. É essa pontuação que o time tem que ter obtido. O norte é muito importante. Se você começa a pensar jogo a jogo, fica difícil dos jogadores determinarem aquele resultado que precisa ser alcançado. Tá certo que em todo jogo o Botafogo tem que buscar a vitória, mas quando a gente fala de um campeonato de pontos corridos, restando ainda 37 rodadas, não dá para o Botafogo ficar nesse pensamento de jogo a jogo. A gente tem sim que ter a meta de depois de 10 rodadas, das primeiras 10 rodadas da competição, o Botafogo está no G4 com X pontos conquistados. Isso é muito importante. Me surpreende, inclusive, o Marcelo Chamusca falar isso e a diretoria do Botafogo, ao que tudo indica, corroborar essa linha de pensamento. E aqui, logicamente, eu estou me referindo ao Eduardo Freeland, que é diretor de futebol. O diretor de futebol tem que chegar no treinador e falar: Chamusca, não dá para você ter esse pensamento, meu querido. Não dá para você chegar e falar que o Botafogo pensa jogo a jogo. O Botafogo pensa com horizonte de tempo. A cada tantas rodadas, é essa pontuação que a gente tem que obter. Porque é essa pontuação que vai colocar o Botafogo, vai garantir ao Botafogo uma vaga no G4. O pensamento jogo a jogo é um pensamento pequeno, o que demonstra que o Marcelo Chamusca não compreendeu ainda qual é o tamanho da instituição que ele está representando. O Botafogo numa Série B tem que se impor, tem que colocar os adversários em dificuldade, tem que mostrar para todos os adversários que vai enfrentar que uma das vagas do G4 será nossa. Então a meta é muito importante. Não dá pra gente jogar um campeonato, restando 37 rodadas ainda, com um pensamento pequeno de jogo a jogo. O objetivo do clube não é ficar no meio da tabela. O objetivo do Botafogo é ficar no G4. E para isso, todo mundo, jogador, comissão técnica, diretoria, todo mundo tem que ter um alvo a ser alcançado. Em tantas rodadas, tantos pontos. A cada X rodadas, Y pontos. A gente tem que ter essa meta. E nós, torcedores, que já estamos de saco cheio do Chamusca, temos mais um motivo para pedir a cabeça do treinador. Afinal de contas, com esse tipo de pensamento e com o futebol que o Botafogo apresenta, com o Chamusca bom, melhor dizendo, porque não é futebol,
fica realmente difícil a gente conseguir vislumbrar um horizonte em que o Botafogo vai conseguir dar orgulho ao seu torcedor. Então, Marcelo Chamusca, pelo amor de Deus, define a meta, trabalhe a meta com a sua equipe, com a sua comissão técnica, porque todo mundo tem que ter um resultado em mente. Todo mundo sem exceção. Dito isso, vamos em frente aqui para o próximo destaque, justamente o vai e vem do mercado que segue agitado no Botafogo. A gente tem a saída de dois atletas hoje, nessa segunda-feira, 31 de maio. Luiz Otávio e Gustavo Cascado estão deixando o Botafogo ainda bem. O contrato de ambos está se encerrando, nenhum dos dois vai deixar saudade, logicamente, até porque, se a gente pegar os melhores lances dos dois atletas com a nossa camisa, pelo lado do Gustavo Cascado, a gente vai ter aquele estabaco no jogo contra o Santos, em que ele foi dominar a bola, se enrolou todo na própria perna e caiu de cara no chão. Já o Luiz Otávio teve como principal lance um gol perdido, cara a cara com o goleiro, na partida contra o Atlético Goianiense fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro de 2020. Poderia ter escolhido onde ia fazer o gol, mas resolveu chutar no único lugar que não podia, que era em cima do goleiro. Nessa temporada, o Luiz Otávio vem sendo bastante utilizado, o que sinceramente não teria sido surpreendente se a renovação do contrato dele tivesse acontecido. Mas a torcida do Botafogo fez pressão e a diretoria então decidiu deixar esse contrato se encerrar e o jogador, portanto, está de saída do Glorioso. Nenhum dos dois vai deixar saudade e o que vai ficar na lembrança é que o Botafogo gastou com esses dois, durante a permanência de ambos no Glorioso, cerca de R$1 milhão. Isso dá para explicar por que o Botafogo tem uma dívida do tamanho que tem, porque são vários atletas que nunca deveriam sequer ter sido cogitados para serem contratados vestindo a nossa camisa, mas pelo menos esses dois estão de saída agora. Falando agora a respeito de chegadas, a gente tem o Barreto, volante que fez o Campeonato Paulista pela Ponte Preta, chegando no Rio de Janeiro, já está inclusive no Rio de Janeiro, para fazer exames médicos e, estando tudo ok, assinar o seu contrato de empréstimo, que vai até o fim dessa temporada com opção de compra junto ao Criciúma, que é o clube ao qual o Barreto pertence. O Botafogo, então, contratando o Barreto, vai ter 8 volantes no seu grupo de jogadores. Mas a chegada do atleta, ao que tudo indica, é para revezar com o Luiz Oyama. É um outro volante que chegou, disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol. Só falta ter seu nome aparecendo no bid para poder fazer a sua estreia pelo Glorioso, o que deve acontecer já nessa próxima rodada. Então o Barreto já está no Rio de Janeiro, dando tudo certo, assina contrato de empréstimo, e o Botafogo, caso queira exercer a opção de compra no fim da temporada, se ele tiver feito uma boa Série B, vai ter essa possibilidade. Um outro aqui que vale destacar é o Bruno Rodrigues. Ele pertence a Tombense, está emprestado ao São Paulo, mas nessa temporada não vem sendo utilizado pelo Hernan Crespo. Fez apenas 6 partidas, é um atacante de velocidade que atua pelo lado esquerdo do campo. O Botafogo, que não visa um camisa 10, pelo menos por enquanto, vai tentando reforçar esse setor de lado de campo, de beirada, para que a gente tenha velocidade tanto pela esquerda quanto pela direita. Na direita a gente sabe que o Ronald vem sendo titular, tem feito boas partidas, só precisa de fato levantar a cabeça para enxergar melhor a posição dos seus companheiros, mas a chegada do Bruno Rodrigues, caso o São Paulo e a Tombense concordem com esse empréstimo sem custos, o que é um ponto muito importante, o São Paulo tem que concordar em liberar o atleta que não vem sendo utilizado sem custos. E a Tombense, que é o clube ao qual o Bruno Rodrigues pertence, tem que dar o ok para esse empréstimo acontecer. A gente não sabe ainda se o Botafogo de fato vai conseguir avançar nessa contratação, mas sinaliza muito bem a ideia de jogo do Marcelo Chamusca. Ter um meio de campo mais consistente com volantes e atacar os adversários pelos lados do campo. A partir do momento que o Botafogo não visa um camisa 10, criar por dentro não vai ser uma premissa desse time do Marcelo Chamusca. Até porque já está bem evidente que atacar pelos lados é a grande alternativa. Hoje é com o Ronald, mas de repente, tendo um outro ponta de velocidade, a gente pode ver um maior equilíbrio nessas ações ofensivas do Glorioso. Em relação a números, só para destacar aqui, o Bruno Rodrigues, embora nessa temporada não esteja sendo muito utilizado, foram apenas 6 jogos com 0 gols marcados, na temporada de 2020, pela Ponte Preta, foram 11 gols marcados em 47 partidas. Para um atacante de beirada, 11 gols é um número bem considerável. Então vamos ver o que vai acontecer em relação a esse interesse do Botafogo no atacante e, se chegar, que tenha a sorte de vestir a nossa camisa. Para fechar, Fogão, eu quero fazer uma breve análise aqui dessa primeira rodada da Série B. De todos os times ditos favoritos a buscar o G4, apenas Náutico e também o Curitiba conseguiram sair vitoriosos. Todos os demais, Botafogo, Avaí, Cruzeiro, Vasco, não venceram. Pode ser que o Goiás seja um terceiro time a alcançar essa vitória, mas demonstra bem até aqui o equilíbrio que vai ser nessa competição. O
O Botafogo, portanto, precisa evoluir. Afinal de contas, se a gente vai ter uma competição bastante equilibrada, o que vai fazer a diferença é o trabalho coletivo da equipe. E quando a gente pega a declaração da diretoria, que tem a esperança de ver o Marcelo Chamusca fazer o time do Botafogo evoluir com a chegada de reforços, fica bem evidente que a análise interna tem como premissa que o grande problema do Botafogo é a parte técnica e não a parte tática, o que, na minha opinião, é uma análise equivocada. Você pode trazer os reforços e deve. O Botafogo precisa qualificar o seu elenco. Mas a parte tática tem que evoluir. O Botafogo hoje é extremamente previsível, não apenas por conta dos jogadores que tem no elenco, mas sim por conta da forma como o treinador coloca a equipe para jogar. Então a parte tática tem que melhorar bastante. Não é a parte técnica o grande problema, embora reforçar o elenco seja sempre bem-vindo. Mas a parte tática tá pegando. Tá? Então a análise equivocada da diretoria, entendendo que o grande problema se resolve contratando mais jogadores, é realmente um ponto a ser observado. As outras equipes na competição também devem ter dificuldades e quem sair na frente nessa organização, nessa imposição perante os seus adversários, vai com certeza largar muito bem para poder buscar uma vaga no G4. Mas eu quero saber de você, Fogão, o que você pensa a respeito desses temas que eu trouxe nesse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com outros torcedores, em grupos do WhatsApp, redes sociais, enfim. Me ajude a alcançar cada vez mais botafoguenses. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.